Há algo que paira silenciosamente sobre todos nós, como um véu tênue que cobre uma verdade há muito esquecida. Uma presença sutil, um anseio indefinido, uma busca que nos acompanha em cada passo. Muitos passam a vida acreditando que a resposta está do lado de fora, nas vitórias, nos objetos, nas relações ou nos marcos que acumulam. Mas há um segredo escondido à vista de todos. Aquilo que você procura não está fora de você. Toda sensação de bem-estar que parece vir de fora é, na verdade, um reflexo daquilo que já está dentro. E o que chamamos de felicidade não é algo que se ganha, conquista ou merece. Ela apenas é. Sempre esteve ali, soterrada sob pensamentos, condicionamentos e expectativas. Quando deixamos de atribuir nossa paz a fatores externos, algo dentro de nós se desfaz em silêncio. E algo maior emerge. A cada instante, movemo-nos por escolhas invisíveis, decisões minúsculas que, somadas, formam o enredo de uma vida. E quase todas nascem do mesmo impulso. Queremos nos sentir melhor. Procuramos, buscamos, queremos. Mas quanto mais procuramos, mais escapa. Isso acontece porque o que é real não precisa ser buscado, apenas revelado. Não é necessário chegar a lugar algum, apenas retirar o que obscurece. O pensamento que diz só serei feliz quando é o mesmo que mantém a felicidade distante. A mente cria cenas no futuro, revive dores do passado e nos faz acreditar que algo precisa mudar para que possamos finalmente descansar. Mas e se não houver nada de errado agora? E se por trás de todo o ruído mental, a paz já estiver presente? A mente não precisa ser combatida. Basta que paremos de acreditar em tudo que ela diz. Quando isso acontece, ela perde o domínio, e o que estava encoberto começa a se mostrar. O bem-estar não vem de fora. Ele emerge quando deixamos de resistir. E a resistência é sutil. Aparece como uma crença antiga, uma exigência interna, uma sensação de que falta algo. Desde cedo, aprendemos a reprimir nossa própria alegria. Absorvemos ideias que nos ensinaram que sorrir demais é imprudente, que estar feliz é sinal de descuido, que o sofrimento purifica. Essas memórias moldam a forma como sentimos. Muitas vezes é o medo inconsciente da alegria que nos mantém presos à tristeza. Se você observa atentamente, perceberá que a infelicidade exige esforço, um gasto imenso de energia para sustentar a ilusão de que algo está faltando. Quando paramos de lutar, de controlar, de forçar, o que somos de verdade começa a florescer. O que obscurece a felicidade é o apego. O desejo de manter, segurar, garantir que nada mude. Mas tudo muda. O mundo muda. As pessoas mudam. E o que chamamos de sofrimento nada mais é do que a tentativa de impedir o fluxo natural da vida. O apego se disfarça de amor, mas o amor verdadeiro não prende. Ele permite que tudo seja o que é. Enquanto o apego exige permanência, o amor compreende a impermanência. Se acreditamos que algo ou alguém é essencial para a nossa felicidade, é porque nos esquecemos de que essa felicidade já era nossa antes de qualquer coisa. Quando algo que consideramos valioso ameaça escapar, sentimos medo. Mas o medo não vem do objeto em si, e sim da crença de que não seremos nada sem ele. Liberar esse medo é permitir que uma alegria silenciosa ressurja. Não a euforia passageira, mas a paz que permanece mesmo quando tudo muda. E tudo muda. Tudo está em movimento. Quanto mais tentamos segurar, mais sofremos. Mas quando soltamos, algo surpreendente acontece. A vida se torna leve. E nessa leveza, a felicidade, aquela que sempre esteve ali à espera de ser sentida, simplesmente aparece. Nos apegamos ao sofrimento como se ele fosse necessário para validar nossa experiência, como se a dor nos tornasse mais dignos de algo maior, como se fosse um sacrifício obrigatório. Mas essa é apenas uma narrativa criada por uma mente que aprendeu a desconfiar da paz. A mente acostumada à luta rejeita a ideia de leveza, porque acredita que só o que é difícil tem valor. E assim, sem perceber, criamos obstáculos imaginários para impedir o fluxo natural da alegria. Ao invés de nos entregarmos ao momento presente, ficamos presos ao que pensamos que deveria ser. A mente projeta exigências. Quando eu tiver isso, serei feliz. Se aquilo não tivesse acontecido, eu estaria bem. Mas todas essas condições são ilusórias. A felicidade não é uma meta a ser alcançada no fim de um caminho. Ela é o próprio caminho, quando andamos sem o peso das expectativas. Enquanto insistimos em controlar a vida, o fluxo se interrompe. O controle é um disfarce do medo, um reflexo do apego.
Queremos garantir um desfecho específico, e com isso limitamos as infinitas possibilidades que a existência poderia nos trazer. Quanto mais exigimos, mais sofremos. E quanto mais aceitamos, mais liberdade sentimos. Ao abrir mão da necessidade de ter razão, descobrimos um tipo de leveza que não depende de validação externa. Quando o pensamento é reconhecido como apenas um pensamento, e não como a verdade absoluta, a mente perde sua rigidez. Surge então um espaço silencioso, um espaço onde o ser simplesmente é sem necessidade de justificar sua existência. Nesse silêncio, sentimentos de bem-estar surgem sem causa aparente. É nesse vazio fértil que a felicidade floresce. Não é necessário esperar grandes eventos, nem depender de algo extraordinário. O extraordinário acontece na simplicidade, na aceitação radical do agora. A beleza do instante é revelada quando deixamos de buscar algo fora dele. A mente pode argumentar que é difícil, que o mundo exige demais, que é impossível sentir paz enquanto tudo parece caótico. Mas isso também é apenas mais um pensamento. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de dar tanta importância ao que pensamos e começamos a observar mais o que sentimos quando nos desligamos do ruído mental. A consciência que observa está sempre em paz. Ela não precisa que tudo esteja perfeito para repousar. Ela apenas é, e nessa presença silenciosa, tudo se acomoda. Emoções vêm e vão, mas há algo mais profundo que permanece intocado. Esse espaço interior é imenso, sereno, e nada do que acontece no mundo pode destruí-lo. Não é o mundo que precisa mudar para que sejamos felizes. É a forma como reagimos a ele que determina nossa experiência. O mundo é apenas um espelho, refletindo nossas crenças mais profundas. Quando mudamos internamente, o reflexo inevitavelmente se transforma. E mesmo as experiências difíceis deixam de ser inimigas. Elas se tornam oportunidades para enxergar os apegos ocultos, os medos antigos, as histórias repetidas que carregamos por tanto tempo. Quando conseguimos olhar para elas com compaixão e abertura, algo se dissolve. A dor revela sua impermanência. O medo revela sua origem. E a verdade silenciosa da consciência se faz sentir mais claramente. A leveza que surge não é frágil, é uma força profunda, inabalável, que não depende de circunstâncias externas. É o reconhecimento de que não há nada faltando, de que o que somos já é suficiente. É o abandono da luta contra o momento presente. É o retorno àquilo que nunca nos deixou, mas que esquecemos ao nos identificarmos com os pensamentos. Neste instante, sem esforço, sem correção, sem resistência, tudo já está completo. Ela simplesmente é, sempre foi e sempre será. Não existe um ponto de partida para o que é eterno. A mente tenta localizar a consciência, tentamos colocá-la dentro do cérebro, dentro do corpo, mas a verdade é que o corpo acontece dentro da consciência. O mundo inteiro acontece dentro da consciência. E essa consciência que observa tudo não pode ser limitada pelo tempo ou pelo espaço. Tudo aquilo que vemos, tocamos, sentimos ou nomeamos acontece dentro desse campo silencioso de percepção. O mundo dos objetos, dos fatos e dos nomes surge e desaparece, mas a consciência que presencia tudo isso permanece inalterada. Mesmo quando o corpo dorme, essa consciência continua presente, mesmo que não estejamos atentos a ela. Mesmo quando o pensamento se cala, ela ainda observa, imperturbável. Nosso equívoco é acreditar que somos apenas o que pensamos, que nossa identidade se resume a ideias, memórias e sensações passageiras. Mas o que somos verdadeiramente é essa presença silenciosa que percebe tudo sem se confundir com nada. Essa presença que nunca nasceu e nunca morrerá. Quando nos identificamos com os pensamentos, ficamos presos na ilusão de separação, de controle, de necessidade. Acreditamos que precisamos mudar o mundo para nos sentirmos bem, quando, na realidade, tudo o que precisamos é retornar ao centro silencioso do ser, onde tudo já está em paz. Esse retorno não exige esforço. Ele acontece no momento em que deixamos de resistir ao que é. Quando paramos de buscar fora o que sempre esteve dentro, a ilusão começa a se dissolver. E no lugar da luta surge uma profunda aceitação. Não uma aceitação passiva, mas viva, consciente e plena. A percepção se expande. Passamos a ver além da forma, além da matéria. O que antes parecia sólido e fixo agora se revela como um movimento fluido, uma dança de energia, sempre em transformação. E ainda assim, existe algo imutável observando tudo isso. Somos esse espaço onde tudo acontece. Somos a tela onde os eventos do mundo são projetados. E quando deixamos de nos apegar ao conteúdo da projeção, podemos reconhecer a paz que sempre esteve ali. Essa paz não é algo que vem e vai.
Ela é a base sobre a qual todas as experiências surgem. É preciso coragem para soltar as certezas, para abrir mão das definições rígidas de quem somos. Mas essa coragem nos liberta. Ao invés de lutarmos para manter uma identidade limitada, nos abrimos para algo vasto e limitado que não pode ser descrito em palavras. Esse espaço de consciência é silencioso, mas pleno de vida. É neutro, mas cheio de amor. É vazio de forma, mas contém todas as possibilidades. Nele, a alegria não depende de circunstâncias. A liberdade não vem do controle, mas do abandono da necessidade de controle. E quanto mais nos reconhecemos como essa presença consciente, mais leve se torna a experiência de estar vivo. Não porque as situações externas mudaram, mas porque nossa relação com elas foi transformada. A separação desaparece, o medo se dissolve, e o que resta é a verdade silenciosa do ser, sempre presente, sempre disponível, sempre inteira. Concluir essa jornada de reflexão não é encerrar um pensamento, mas abrir espaço para uma percepção mais ampla do que realmente somos. A mente humana, treinada para buscar, comparar, nomear e defender ideias, encontra grande dificuldade em simplesmente descansar no que é. Por isso, tendemos a correr atrás de conceitos, de soluções, de mudanças externas que nos prometem felicidade. Acreditamos que ao conquistar um estado, uma pessoa, um objetivo, finalmente nos sentiremos completos. Mas o que raramente questionamos é: por que a felicidade parece sempre estar no próximo momento e nunca agora? É aí que reside a chave do entendimento profundo. A felicidade não está no que temos, no que realizamos, ou no que os outros reconhecem em nós. Ela está no reconhecimento de que o nosso ser mais íntimo, essa consciência silenciosa que observa tudo, já é completo. E essa completude não depende de circunstâncias externas. O apego que nos aprisiona ao sofrimento é uma tentativa da mente de preservar uma imagem de si mesma, de manter controle sobre algo que, por natureza, é impermanente. Tudo muda. Tudo passa. Tudo se transforma. Mas há algo que permanece. A consciência que percebe tudo isso. Quando tocamos esse lugar dentro de nós, onde não há desejo de mudar o que é, onde não há mais resistência à realidade, uma paz profunda se instala. Não é uma paz conquistada, mas revelada. Uma paz que sempre esteve ali, encoberta pelas camadas de pensamentos, julgamentos, expectativas e medos. E à medida que vamos desfazendo essas camadas, o amor começa a florescer de forma natural. Não o amor condicional que aprendemos nas relações humanas, mas um amor que tudo acolhe, tudo permite e tudo honra. Um amor que não exige nada para existir. Um amor que é liberdade. Esse amor é o reflexo direto do reconhecimento da nossa verdadeira essência. Não somos a dor que sentimos, nem as histórias que contamos. Não somos o passado que nos moldou, nem o futuro que tememos. Somos o espaço que testemunha todas essas experiências. Somos o silêncio entre os pensamentos. Somos a pausa entre as emoções. Somos o pano de fundo onde tudo acontece, intocado, vasto, eterno. Ao perceber isso, todas as buscas cessam, porque percebemos que já somos aquilo que sempre procuramos. E a alegria de simplesmente ser floresce com naturalidade. Muitos temem esse vazio interior, confundindo-o com ausência, solidão ou inatividade. Mas o vazio verdadeiro não é um buraco escuro. É o campo fértil de todas as possibilidades. Nele, encontramos criatividade, espontaneidade, clareza. Nele, percebemos que não precisamos carregar o peso das definições. Não precisamos mais nos esforçar para manter uma imagem ou corresponder às expectativas. Podemos simplesmente existir, com honestidade, vulnerabilidade e amor. Esse estado não é alcançado por meio do intelecto, mas pelo relaxamento profundo no presente. E quanto mais nos permitimos esse descanso, mais o ser verdadeiro se revela. Não é necessário entender tudo, não é necessário resolver tudo. Às vezes basta permitir. Permitir que a vida nos atravesse. Permitir que a emoção venha e vá. Permitir que o medo apareça, sem nos identificarmos com ele. Permitir que o silêncio fale mais alto que os ruídos do pensamento. Permitir que o amor tome o lugar da defesa. Quando permitimos, nos rendemos à sabedoria maior que nos habita. Uma sabedoria que não pode ser lida em livros, mas sentida no coração. Uma sabedoria que sussurra com gentileza: você já é inteiro, você já é paz, você já é amor. Tudo o que foi necessário para ser feliz já está presente. Não há mais o que esperar. O agora é suficiente. O agora é a porta para o eterno. Quando você percebe isso, o peso do mundo começa a desaparecer. Os conflitos internos se dissolvem, a ansiedade perde força, o medo se retrai,
porque nada pode ameaçar o que você realmente é. Você é consciência pura, amor incondicional, presença silenciosa, e isso nunca pode ser perdido. A beleza dessa verdade é que ela está sempre acessível. Não importa onde você esteja, o que esteja vivendo ou o que tenha feito no passado. A qualquer momento você pode retornar ao lar interior. Basta fechar os olhos, respirar fundo e lembrar-se: eu sou. Essa afirmação simples é um portal, um lembrete, um retorno, porque tudo o que você pensava precisar já está dentro de você. Tudo o que você buscava sempre esteve aqui. Se você chegou até aqui, comente: eu sou paz, eu sou presença, eu sou amor.